Oi! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as minhas leituras de janeiro, fevereiro e março. As coisas acumularam um pouquinho, então vamos falar de tudo. E não vou estar falando sobre essas leituras na ordem em que elas aconteceram, vai ser mais ou menos. Vamos começar falando do Buddy Read DLX, que é o grupo de leitura conjunta que eu organizo com a Desse da Louca dos Livros e a Ray do De Livro em Livro. Em janeiro e fevereiro nós estávamos lendo O Calhamaço de Férias, que desta vez foi Ana Karenina. E olha, é uma leitura que me custou. Eu não queria atrasar essa leitura, porque ano passado eu já atrasei várias vezes as metas de leituras do Buddy Read DLX, também deixei de ler algumas coisas que eu não ia conseguir, e esse ano eu quero acompanhar mais e estar seguindo as metas e conversando direitinho com todo mundo. Eu já estou falhando nisso, mas tudo bem, estamos tentando. Então foi toda uma luta para vencer esse livro até o final de fevereiro, ainda mais que eu estava num momento que eu não estava conseguindo ler tanto, e aí quando eu ia ler, eu tinha que encarar Ana. É um clássico, então muitas coisas a gente espera e entende da narrativa. É um livro que traz bastante assuntos que são atuais, então sempre é uma reflexão válida, principalmente da parte em que fala sobre o estigma que mulheres carregam por causa de algumas ações dela e homens fazendo as mesmas ações não carregam. Mas em geral precisei de paciência. Eu tentei me envolver com os personagens e simpatizar com eles, e olha, eles não ajudavam muito também. Quando eu sentia que estava me aproximando de algum personagem, trocava o ponto de vista e vinha outro personagem fazer reflexões sobre a história e a política da Rússia, o que até era interessante. Mas como eu estava tentando me envolver com os personagens, isso me tirava desse esforço e eu me frustrava. Acho que eu esperava um pouquinho mais desse livro, por causa também da fama que ele tem e da maneira como as pessoas falam dele. Então foi legal para estar conhecendo, mas eu não sei se eu tenho fôlego para ler Guerra e Paz, sabe? Mais adiante, quem sabe, eu dei aí outra chance para o Tolstói. A leitura de março foi Três Mulheres, da Lisa Taddeo. A verdade é que eu não sabia muito sobre esse livro, eu sabia muito pouco. E às vezes é até bom a gente não saber muito, né? Não ter muita ideia e ser surpreendido. Eu sabia que era um livro que iria focar na história real de três mulheres, desse estudo, né? Desse acompanhamento que a Lisa Taddeo fez. E eu não esperava essa narrativa que super me envolveu e que eu me senti muito, assim, parte da história dessas personagens. Eu achei que ia ser um pouquinho mais não ficção, no sentido de, sei lá, trazer dados, trazer comentários da pesquisa, mas são relatos bastante crus e sem filtros que essas mulheres estão compartilhando sobre a vida delas e sobre diferentes acontecimentos e sobre diferentes julgamentos da sociedade e que elas mesmas fazem. Eu acho que o que realmente incomoda na leitura desse livro é o fato de a gente saber que é real, e mesmo quando a gente está lendo um livro de ficção, né, quando ele é bem escrito e ele traz elementos da realidade, a gente sabe que tem coisas acontecendo muito parecidas com aquela ficção ou ainda piores que aquilo. E aqui não tem esse pensamento, porque a gente sabe que é super real. Então mexe bastante com a gente, deixa a gente bastante reflexiva, e eu acho que mais do que nunca reforça essa máxima de a gente se ajudar mais como mulheres, de a gente realmente estender a mão umas para as outras. Eu sou muito grata por todas as reflexões que esse livro me trouxe, e também todas as reflexões e todas as conversas que a gente teve no grupo sobre a leitura desse livro. Agora em abril a gente vai ler Se a Casa 8 Falasse, do Victor Martins, e em maio nós vamos ler Blade Runner, do Philip K. Dick. Você só precisa ter o livro para participar, e todo mês a gente cria um grupo do Telegram daquele livro específico para a gente ir conversando através de metas semanais sobre a história. Se você tiver interesse em ler algum desses livros com a gente, fica aqui o convite. A minha primeiríssima leitura de 2022 foi Todas as Suas Imperfeições, da Colleen Hoover. O primeiro livro que eu li da Colleen Hoover foi É Assim que Acaba, e logo depois que eu acabei de fazer essa leitura, a Ray me recomendou vários outros livros da Colleen, e um deles foi Todas as Suas Imperfeições. E aí eu vi no começo do ano que o Paulo, do Maddox Literário, estava falando bastante desse livro também, se eu não me engano ele fez uma releitura, e aí eu pensei, bom, acho que esse é o momento para esse livro. A gente acompanha a história de um casal que está tentando engravidar e vai acompanhando o passado deles, de como eles se conheceram, de como tudo começou, e também o presente, de como está esse processo aí de tentar ter um filho.
Eu não sei se é uma coisa da Colleen Hoover, dela sempre contar as histórias dela assim, porque o É Assim Que Acaba também tinha essa questão de a gente ver o passado da personagem e um pouco do presente. É uma coisa que realmente nos envolve bastante, porque a gente vai vendo muitas coisas que aconteceram no passado e como elas estão repercutindo no presente da personagem. Essa história ainda está muito comigo, eu ainda penso sobre os personagens, se eles estão bem, como é que eles estão, o que eles estão fazendo, e também foi uma história que fez eu refletir sobre várias coisas, repensar algumas coisas. Eu acho que eu favoritei, não tenho certeza. A próxima leitura foi O Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern. Eu vou deixar claro aqui no começo que eu gostei dessa história, tá? Gostei muito do que a Erin se propôs a fazer aqui, da maneira como ela escolheu contar essa história, das muitas mensagens que tem aqui, que podem ser interpretadas de maneiras diferentes por pessoas diferentes. Admiro muito a liberdade artística que ela se deu e também que, de certa forma, deu para os seus leitores. Eu espero que vocês estejam gostando desse barulhinho de chuva, dos trovões. Nós acompanhamos um personagem que um belo dia está na biblioteca e descobre um livro muito antigo, que dentro tem a história dele, de quando ele nasceu, de quando ele era criança. E como que um livro tão velho assim tem a história de uma pessoa que nasceu há pouco, né? Então ele embarca nessa jornada para descobrir mais sobre por que a história dele está no livro e outras histórias que estão ali, e como elas se conectam e como elas se conectam a ele. E eu acho que ele é melhor aproveitado quando lido com o tempo. Eu li esse livro de maneira apressada para poder participar da live de discussão que a Rô do Biblioteca da Rô fez. Ele não é um livro para ser devorado e ser lido em poucos dias. Ele é realmente um livro para ir aos poucos, saboreando. Eu acredito que se eu tivesse lido esse livro com mais tempo, indo saboreando ele, possivelmente teria favoritado. Mas ainda assim, mesmo gostando muito e mesmo sabendo também que quem sabe com mais tempo eu teria gostado muito mais, eu tive questões com ele. Esse tipo de história que vai deixar lacunas para o leitor preencher, ele precisa fazer duas coisas. A primeira delas é o autor ganhar a confiança do leitor e a segunda é confiar no leitor. E na minha experiência de leitura desse livro, isso não aconteceu. Eu não confiei na Erin logo, eu demorei um pouquinho para confiar nela e mais adiante senti que ela não estava confiando em mim para preencher essas lacunas. Mas como eu disse, isso foi na minha experiência, com certeza teve pessoas que gostaram muito dessa história, que confiaram muito na Erin e sentiram que ela estava confiando neles. Bom, dito tudo isso, eu sinto que existe uma nuvem em volta desse livro que causou aí um afastamento literário. Eu não sei se essa expressão existe, vamos começar a usar agora, então, a maneira, né, como dividiu opiniões e como foi um troço, assim, muito 8 ou 80. Tem pessoas que amaram, tem pessoas que não gostaram, tem pessoas que entenderam tudo, tem pessoas que não entenderam nada. E tudo bem, porque não é pra gente entender tudo nessa vida, ainda mais arte. Querer que todo mundo faça as mesmas interpretações, sendo que somos pessoas com vivências muito diferentes. E o que me estressa muito sobre essa nuvem em volta desse livro é que eu já vi muitas pessoas falando que não vão se aventurar na leitura desse livro porque, é realismo mágico e, acho que eu não vou entender nada. E eu estou aqui para dizer que você vai entender sim. Eu tô aqui para aproximar as pessoas da leitura. Eu quero que elas experimentem e que elas não se afastem de um livro que tem potencial para ser o favorito delas. Lê com calma, aproveita a jornada, você vai entender as coisas que é para você entender, você vai pegar as mensagens que são mais importantes para você, as histórias que vão lhe chamar mais atenção, porque leitura é isso, é a sua experiência com uma história, então não se preocupa com o realismo mágico, com os meus simbolismos e entender tudo. O meu estresse também é que eu queria favoritar esse livro, porque ele é lindo, sabe? Ele tem umas coisas muito massa, e aí ele não foi tudo isso para mim. Então, não tenha medo. Nunca, na vida, de nenhum livro. Você respira fundo e você vai ver o que você vai achar da leitura. Vamos lá pro próximo? Vamos! A minha próxima leitura foi O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger, que na verdade foi uma releitura para mim. E era uma que eu estava querendo fazer já há algum tempo, e aí a Amy ia estar lendo esse livro, e aí então eu acompanhei ela e fiz a releitura. E ela inclusive fez uma resenha completíssima no canal dela sobre esse livro, que eu super recomendo que vocês assistam. Esse é um livro favorito, então eu tinha um receio aí de reler ele, descobrir de que quem sabe não é mais favorito, de que eu não gosto mais ou alguma coisa assim. Mas foi favoritado na época e foi favoritado de novo.
Foi muito bom reencontrar o Holden, porque ele é um adolescente muito, muito engraçado, ele é um personagem incrível. E a gente vai acompanhar ele em uma jornada em Nova York, logo após ele ter sido expulso da escola e aproveitando aí alguns dias enquanto os pais dele não sabem que isso aconteceu. Esse foi um dos primeiros livros escritos sob o ponto de vista de um personagem adolescente e foi um pontapé para que se começasse muitas pesquisas sobre a adolescência e sobre como que é passar por esse período da vida. A próxima leitura foi Todos os Santos Malditos, da Meg Stiefvater. A história se passa em 1962 e a gente acompanha uma família de origem mexicana que mora na cidadezinha de Bicho Raro, no Colorado, onde eles realizam milagres, mas não são milagres comuns. Esses milagres têm a ver com a necessidade de cada pessoa e também com a escuridão que elas carregam. E para realizar um milagre, o santo precisa então trazer à tona essa escuridão da pessoa. E eu achei isso muito interessante. Foi uma das coisas que eu mais gostei assim de ler sobre essa manifestação de algo que está incomodando a pessoa como algo físico ali e ela tendo que lidar com aquilo, como se fosse assim uma culpa ou uma ansiedade da pessoa que estivesse exteriorizada assim. Eu gostei em um geral do livro, mas ele não me pegou tanto assim. Eu acho que tinha muitos pontos de vista diferentes, e eu acho que se tivesse menos, quem sabe focando em menos personagens, eu iria me envolver um pouquinho mais. Eu também demorei um pouquinho para pegar todas as referências do folclore mexicano. É uma narrativa um pouquinho mais reflexiva e lenta, eu acho que eu não tava num momento muito para ler esse tipo de história, então é por isso que quem sabe não me pegou tanto. Pelo que eu li, a Meg fez muita pesquisa e o livro passou por muita leitura sensível, né, por trazer tanto da cultura mexicana, mas eu não sei se eu entendi por que ela queria tanto que fosse algo específico dessa cultura. Não sou mexicana, né, não posso falar com propriedade sobre isso, que a sensação que eu tive era muito isso, assim, de uma pessoa de fora falando de uma cultura. Não passou uma sensação 100% familiar, quem sabe. Mas, como eu disse, gostei muito das reflexões, eu gosto também muito da narrativa da Meg. Foi o que realmente me prendeu ali na história toda, não foi assim algo que eu super me envolvi com os personagens, que é o que geralmente eu prefiro, né? Minha próxima leitura foi Feios, do Scott Westerfeld, que é da leitura conjunta que a Bella, do Be an Enigma, está organizando. Está sendo uma releitura da série para ela, que é uma das favoritas dela, e ela convidou todo mundo para participar. Eu já tinha lido um outro livro do Scott que foi recomendação da Bella e da Amy, e aí achei que era de embarcar nessa série aí também. Eu tô gostando de ler agora e tenho certeza que eu teria gostado muito de acompanhar essa história quando eu era adolescente também. A gente acompanha aí basicamente uma sociedade evoluída em que todo mundo é bonito, depois de uma certa idade ali faz um aniversário que tu vai lá e faz uma operação e fica linda, mega maravilhosa. E aí a nossa personagem principal é tudo que ela quer na vida dela, é ser linda, maravilhosa. Ela não vê a hora de ir lá fazer essa operação. Mas aí ela conhece uma pessoa que não está tão ansiosa assim por essa operação e começa a descobrir aí algumas coisas e embarca numa jornada muito louca. Porque, né, os problemas do mundo realmente são de que as pessoas são feias. E uma das coisas que eu mais gosto da narrativa do Scott, já do outro livro que eu li dele e agora desses livros que eu estou lendo dele, é que as coisas vão acontecendo e você tá esperando coisas ruins acontecerem, porque geralmente em livro, né, você sabe que vai vir problema. Mas a maneira como esses problemas vão se apresentando e a maneira como os personagens vão lidando com esses problemas é que realmente deixam a gente envolvido ali na história, né? E não é assim, mega plot twist, nunca pensado antes, algo do tipo, mas ainda assim são coisas surpreendentes e que são trabalhadas de uma maneira muito legal na história. Então eu já li nesses 3 meses o Feios e o Perfeitos, e agora a gente vai ler os especiais também, e depois o Extras. E eu tô bem entusiasmada porque é muito legal. Minha próxima leitura foi The Foxhole Court, da Nora Sakavic, que foi um livro que a Luísa, do Luísa Leituras, me indicou há muito tempo atrás, e até eu não sei se ela leu ou se ela só ouviu falar sobre esse livro e me recomendou, porque na época eu estava escrevendo sobre esportes. E nessa história a gente acompanha um esporte que é inventado, o X, e que eu ainda não entendi totalmente as regras. Mas enfim, é um esporte ali, e a gente acompanha o personagem principal, o Neil, que é um jogador muito bom desse esporte e ele é contratado para participar de um time aí que está sendo bem popular no momento. Só que ele não
não tá em condições de ser popular porque ele vive fugindo. Mas aí ele acaba participando do time e aparecem algumas complicações por ele estar participando do time, pessoas do passado dele que aparecem por ali. Olha, pra dizer a verdade, eu não esperava gostar tanto desse livro, achei que ia ser só uma historinha assim que eu ia acompanhar, mas agora eu tô bem curiosa pra continuar toda a série. Mas o livro todo é trabalhado em um dos meus maiores fracos, que é Found Family. Essa coisa das pessoas se encontrar e fazerem a sua própria famíliazinha. Não dá pra mim. Tenho duas recomendações muito legais pra fazer de leituras pra vocês. Um deles é O Tempo que Nos Separa, do Chico Farpelli, que é um novo livro que ele lançou aí agora em março, se eu não me engano. Eu trabalhei na edição desse conto e fiquei muito feliz de ter ajudado o Chico a contar melhor essa história. É uma história que começa triste e aí vai trazendo vários aspectos fofos e confortantes, e aí ela vai ficando instigante, vai acontecendo várias coisas na vida do personagem principal. Tem viagem no tempo, tem romance, tem suspense. É muito legal e eu super recomendo que vocês conheçam essa história. Outra história que eu tive a oportunidade de ler foi No Coração do Oceano, da Fernanda Danielewski. É um livro dela que está no momento em pré-venda. É uma história sobre piratas, muito divertida. Pra quem tá com saudade de Piratas no Caribe, esse é o momento. A Fê já publicou um conto sobre piratas que conta um pouquinho mais da infância, de como tudo começou para o Charles Vane. E aí, nesse livro, ela traz um pouco mais da vida de pirata mesmo, dele sendo o pirata que ele é. E também conhecemos uma personagem nova através do diário dela, contando aí sobre altas aventuras depois de ter sido chamada para voltar para casa pelo pai dela e descobre aí que tem umas coisas acontecendo que não são muito legais. Vou deixar no box da descrição o link da pré-venda do livro e também os links da Fernanda, para que vocês conheçam um pouco mais do trabalho dela. E a minha última leitura no mês de março foi Life and Death, Vida e Morte, da Stephenie Meyer, que é aí a fanfic, né, que ela escreveu, onde ela conta a história da Bella e do Edward se eles tivessem os papéis invertidos. Então a gente acompanha a história do Beau Swan e da Edith Cullen. Uma das melhores coisas desse livro é que ele é exatamente como o Crepúsculo deveria ter acabado. E uma das coisas que eu mais gosto também desse livro é que a desculpa para escrever essa história da Stephenie Meyer é que ela disse que não era só porque a Bella era uma humana indefesa, assim, donzela, em perigo, que aconteceu todas as coisas. Se fosse um garoto, seria a mesma coisa. Não. Ela disse que não mudaria nada e muda tudo. É perfeito. E assim, eu gostava de leve da Bella. Eu tinha muitos problemas com ela, mas eu tava ok com ela. Mas o Beau, ele tem o meu coração. E assim, o Edward, ele é um chato, mas a Edith, ela é uma vampira bem interessante. Eu ainda tenho problemas com eles, na verdade, mas enfim, tá tudo certo. E eu gostava do Jacob até o terceiro livro, e aí ele faz aquelas coisas que ele faz no terceiro livro. Mas a Jules, que é a versão feminina dele nessa história, ela é incrível, eu amo ela com todo o meu coração. Stephenie Meyer, se você quer escrever mais fanfic, escreva fanfic da fanfic, traga a personagem da fanfic. Queremos a história dos lobos do ponto de vista de uma personagem incrível. Esqueça Jacob, sabe? Esqueça Renesmee. Jules. Eu tô nessa vida de leitora pra me divertir. Gente, eu recomendo fanfic, tá? E é isso, gente. Essas foram as minhas leituras de janeiro, fevereiro e março. Muito empenhada em colocar todas as minhas leituras em dia. Eu vou conseguir. Eu sempre falo isso e aí... Muito obrigada por assistir esse vídeo. Me contem aí nos comentários como estão as leituras de vocês. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no Xícara Quente, caso vocês ainda não sejam inscritos. E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau!